Programa-chave do sucesso de hoje recebe Pascoal Nadeu, que veio aqui conversar com a gente sobre um personagem, um bonequinho, um robô. Seja bem-vindo, Pascoal. Obrigado, Silvia. Obrigado à equipe do Programa-chave do Sucesso. Um prazer estar aqui. E realmente é quase isso, quase um bonequinho. Quase tudo isso. Eu dei mais ou menos assim umas especificações aqui. É o tal do chatbot, isso, que está usando muito hoje. Vamos falar para todo mundo, explicar direito o que é um chatbot primeiro, depois a gente entra aí no nosso personagem aí simpático. Perfeito. O chatbot é eu diria assim, uma das ferramentas da inteligência artificial, que hoje a gente escuta falar bastante de inteligência artificial, enfim, em todas as áreas, para todos os serviços, e uma das ferramentas mais populares é o chatbot, que nada mais é do que a junção de um chat, daquele tradicional chat que a gente conhecia, você teclar com alguém, trocar informações ali, trocar mensagens com alguém em tempo real, ou não. E com a mistura do robô, que nesse caso é a outra figura da comunicação. Então, o bot vem de robô, exatamente, e aí é o chatbot. No nosso caso, da Busca Legal, o chatbot é o T1. E o que a gente fez com isso? Ele tem eu acho que assim, todos os empreendedores, todos os empresários, todos nós sabemos da complexidade tributária nesse país. Esse é o tema mais frequente, comentado. Nós tivemos agora recentemente as eleições e também a reforma tributária que está aí no nosso ouvido tem anos, exatamente. Uma década pelo menos aí, e não sai do papel. E porque isso influencia, enfim, obviamente diretamente na vida de todos nós, mas principalmente desse empresário, desde o pequeno ao grande empresário, porque para você estar compliance, para você conseguir levar a sua empresa pagando todos os impostos de forma correta... Uma agulha no palheiro, né? Assim, para você tentar achar as informações. Vou tentar dar alguns exemplos. Assim, eu vi agora um levantamento do Globo, agora não, mas enfim, apresentei esse dado numa palestra. O Globo fez um levantamento em dezembro de 2017, que estima que há 549 bilhões de reais em litígios da área tributária. Repete esse número. 549 bilhões de reais, segundo o Globo, em dezembro de 2017, ou seja, esse número já deve ser maior. Quer dizer, em dinheiro que está em algum lugar... Ele foi pago e está sendo discutido, ou a mais ou a menos. Quer dizer, a empresa... 500 bilhões de reais, que não se sabe se pagou certo ou não, exatamente. Né? Por causa de tributos, por causa de não saber direito se era tributo certo, se não era tributo certo, se era para aquilo ou não. E eu digo que a gente tem essa imagem, geralmente, de que o empresário quer pagar menos ou está sonegando. Não, eu vou te dizer que na experiência que a gente tem, muitas vezes a gente encontra, inclusive, a empresa pagando o tributo a maior, por desconhecimento. E não é difícil isso acontecer. A gente tem aproximadamente, o governo publica na área tributária, algo em torno de 4 normas por hora útil. Ou seja, enquanto a gente está conversando aqui... Tem 4 normas novas aparecendo aí que a gente não conhecia antes. Sendo publicadas, alterando a legislação. E isso influencia na vida do empresário, que ele vai precisar se socorrer do apoio, geralmente do contador, que é outra figura que sofre muito com isso, para acompanhar, para poder acompanhar, assessorar, cumprir as obrigações entre impostos, taxas e obrigações acessórias. O Brasil tem mais de 100. Porque se o empresário não está conseguindo entender o imposto que está escoando aqui, que estão cobrando dele aqui, a quem que ele recorre? Ao contador. Exatamente. Aí o contador que está fazendo lá, sobe para mais, vem para menos, pega o imposto daqui, tarará, aqueles que ele já conhece, que são que ele tributa sempre, tarará, tem que parar tudo para ir pesquisar, fazer um search, aí, fazer uma pesquisa de tal tributo que tal empresário está pedindo, está precisando saber. Exatamente. A gente estava até conversando nos bastidores e o Pascoal foi muito claro em falar, por exemplo, de um copo de plástico, né? Um Helles copo de água. Eu sou empresária, quero comprar um fardo grande aí de copo de plástico, mas o que tem de imposto nele ali? Sim. E o que é verdadeiro imposto, ou o que a empresa está me cobrando a mais, ou o que o governo está dizendo que eu tenho que pagar, e aí não é. É nessa hora que vai entrar o nosso simpático T1. Exatamente. O nosso robozinho do chat ali. O chatbot de tributação, primeiro chatbot de tributação no mercado. Sensacional. Ele, nessa hora, imagina o seguinte, eu querendo revender aqui um copo de plástico, mas a pergunta seria simples, independente de onde o empresário, o empreendedor esteja, ele liga para o contador dele hoje para perguntar qual é a tributação desse copo de plástico com capacidade para 150 ml ou qualquer outro produto no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo.
Hoje, se o profissional da área contábil puder parar, não atender telefone hoje já praticamente as pessoas não atendem, a gente conversou isso também nos bastidores. Tudo WhatsApp, tudo e-mails, WhatsApp, tudo e-mail sites, e etc. Mas se ele puder se desconectar de alguma forma, ele deve demorar para trazer essa resposta para esse cliente dele algo em torno de 45 minutos, utilizando ferramentas... Isso é uma pergunta de um cliente. Uma pergunta de um cliente, de um produto de em um estado. Em um estado. 45 minutos. 45 minutos para trazer PIS, COFINS, IPI, se for o caso, ICMS, substituição tributária, se for o caso. Enfim, para trazer todas essas informações, utilizando fontes públicas, Receita Federal e etc., o Senado, os sites do Senado, o site da Secretaria da Fazenda do Estado, em que ele está fazendo a busca, e ainda alguns sites acessórios pagos, particulares, privados, enfim, onde ele pode obter essa informação. Ele, em 45 minutos, talvez tenha essa resposta. E hoje, com o T1, é uma questão de 10 segundos, ele fazendo essa pergunta, ele já vai obter a resposta. É uma forma também de democratizar essa informação, porque ela está pronta. Eu não quero... A gente ouve muito na questão da inteligência artificial, a gente ouve muito falar em substituição das pessoas e etc. No caso específico, a gente não está substituindo. O que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está deixando com que esse profissional da área contábil possa se dedicar a tarefas muito mais importantes do que uma simples busca. Sim, a encontrar a base legal daquela informação. Não é uma substituição. Aliás, é uma eu estou ganhando coisa que tempo para ele. Essa inteligência artificial que você estava falando, às vezes assusta aí as pessoas que falam, vai tomar emprego. Pois é, eu vai acho que... Vai destituir o contador. Não, de forma nenhuma. O vai deixar o contador trabalhar sossegado. Trabalhar sossegado, e poder com analisar, precisão. Olhar o resultado que o T1 traz e fazer análise. Então, pegar, poder acessar depois a base legal, porque quando o T1 entrega a alíquota é X... Já existia esse tipo de produto no mercado? Não. No mundo, eu digo assim... Eu imagino que nem no mundo. Inclusive nós, através da IBM, nós participamos de um concurso que foi feita uma seleção, um prêmio IBM Watson Build Award, e nós fomos os campeões no mundo inteiro. Eu não me lembro agora exatamente o número. Com essa inovação, apresentamos, fomos receber a premiação em Nova York, fomos os campeões latino-americanos com essa solução. Parabéns! Obviamente também porque quando você fala em alguns outros países sobre a questão da complexidade tributária... Eles não devem nem acreditar. Não devem acreditar. Imagina. Então, e mesmo assim, a solução fez sucesso, enfim... Em outros países que parece que tem isso daí solucionado, né? Até porque, na verdade, o Busca Legal tem uma série de produtos nessa linha de chatbot, T1 é um deles, e com esse que nós recebemos a premiação, é um auxílio à classificação fiscal, que é outra dor que os contadores também têm, que as empresas têm. E nesse auxílio à classificação fiscal, a gente usa a nomenclatura do Mercosul. Então, foi uma solução que a gente apresentou e que, inclusive, tem potencial para ser comercializada e adaptada para outros países aqui do Mercosul também. Lindo, maravilhoso. Um robô, um chatbot que conversa comigo. A minha dúvida da Silvia aqui, empreendedora, que quer saber sobre uma tributação fiscal, em 10 segundos ele me responde. Aí vem a minha dúvida. É fácil ter acesso a ele? Olha, qualquer pessoa pode ter acesso. Silvia, o que a gente fez, diferente do mercado tradicional de assinaturas anuais, bianuais e etc., e até conversando aqui nos bastidores também, eu estava conversando com um profissional da área, da área tributária e a gente estava relembrando. Eu estou nesse mercado desde 1999. Não sou contador, não sou advogado, a minha área é de tecnologia e buscando desenvolver soluções para esses profissionais, que é o que eu acho que a gente tem que enxergar. Entender bem a dor que as pessoas têm para poder criar uma solução que atinja e que resolva exatamente aquela dor. No meu caso, é ganho de tempo, é compliance, enfim, acuracidade. Eu acho que em termos financeiros, sem dúvida nenhuma... Tempo é dinheiro. Pela nossa carga tributária, a gente vê... Provavelmente o nosso maior sócio é o governo, então, enfim, se você puder trabalhar com isso da forma correta, eu não estou falando aqui de nenhum tipo de situação, como eu disse para você, em que as pessoas querem pagar menos. Elas querem pagar correto. O justo. Pagar o que é a forma, correto. O que a lei determina, e hoje pagar o que a lei determina é difícil. Mas hoje, para você acessar, por exemplo, o T1, você paga uma mensalidade, R$ 69,90 mensais por mês, e você pode tirar quantas dúvidas. O chatbot ele não para, tá ali o tempo trabalha inteiro, 24 horas por dia, fazendo quantas consultas você precisar, e também democratizando a informação de uma outra forma. O usuário que utiliza, primeiro, não precisa ser uma assinatura anual,
ele pode pagar esse mês, não quer ficar o mês que vem, volta o outro, mas também utilizando essa informação de forma mais democrática, porque aquele usuário que utiliza muito pouco, ele não paga. Ele hoje faz o login através das redes sociais, se cadastra e pode utilizar dentro de um limite. A informação está ali disponibilizada. A gente quer que essa informação esteja disponível para todo mundo. Sabe por que é importante tudo isso que o Pascoal está falando para a gente? Ele deu um exemplo muito simples do copo, mas ele deu um outro exemplo também, real, na verdade, sobre o leite. Ele estava falando sobre o leite de cabra. Aí você tem uma tributação X. Conta essa história direito pra gente. Que história é essa daí do leite de cabra? O meu sócio Fábio Rodrigues, ele colocou isso, tem feito algumas apresentações. A legislação, por conta de todas essas alterações que eu te falei, a cada isso quatro, exige... a cada uma hora, 4 novidades aí aparecem. Sim, alterações? nós fazemos agora quase que semanalmente webinars para discutir temas ao vivo ali, para tentar atualizar e ajudar os profissionais dessa área. Olha uma pegadinha que tinha aqui nessa história do leite de cabra. Sim, ele deu um exemplo, porque a gente estava falando de classificação fiscal, estava falando enfim, de tributos, de acompanhamento de legislação, e ele colocou na apresentação o exemplo do leite. Então ele mostrou um determinado... não vou colocar aqui para você ipsis literis, mas enfim, fundamentalmente o exemplo era o seguinte. Tem uma lei que isentava, não sei inclusive nem se ela ainda está vigente ou não, mas que ela isentava de PIS e COFINS o leite. E vinha escrito leite. Opa! Bom, pasteurizado ou algo assim. Imaginando um empresário que estivesse trabalhando, por exemplo, com leite de cabra. O leite de cabra é leite ou não é leite? Para mim, é leite. É leite. De novo, eu não sou contador, não sou advogado da área tributária. Para mim, se fosse me perguntar, eu diria, olha, que ótimo, então não tem contribuição aqui, não tem PIS e COFINS. Aí foi se procurar na legislação se havia definição de leite. E aí tem um decreto, se não me engano, de 1952, esse ato legal acho que era de 2004 ou 2007, e não me recordo agora, mas o decreto era de 52. E a definição de leite... 1952. 52. Vamos lá. E lá. Nessa definição de leite, entendia-se por leite o leite derivado de vacas ordenhadas de forma... não me lembro agora exatamente o termo, mas enfim, de vacas sadias. Mas o leite que se definiam era o de vacas. Era o de vaca e ainda com algumas características. Vacas sadias, bem alimentadas, que não estivessem estressadas, enfim. Essa era a definição. O que significa que o coitado do leite de cabra ali, que não estava pagando nem PIS nem COFINS, agora está devendo para o governo. Aquele empresário porque que, não é leite que de se vaca, utilizou lembra? disso não é leite de vaca. Isso valeria para qualquer, por exemplo, para mim, eu não sei exatamente, mas vamos pensar, leite de soja, leite disso, leite de coco, voltando para a questão animal, leite de outros animais que também seja búfala, enfim. Bom, tudo está devendo para o governo. Ficou todos esses anos sem pagar PIS e COFINS. Exatamente. E que uma busca super rápida, de 10 segundos, com o T1 do Busca Legal, teria resolvido isso daí, já saberia. Falar, opa, peraí que o meu leite é de cabra. Sim. Eu acho que eu tenho dívida a pagar com o governo. Exatamente. Pascoal, super obrigado aqui pelas suas informações. E se as pessoas quiserem então acessar, qual é o site? Por favor, acessem t1.busca.legal. Esse é o site. Repete. t1.busca.legal. Façam seu cadastro, utilizem, sem burocracia, a informação está liberada. Muito obrigado, Silvio. Obrigado à equipe da Chave de Sucesso. Gostei muito de estar aqui. Espero voltar outras vezes. Com mais tecnologia. Obrigada. Obrigado. Obrigada mesmo.